Bom dia a todos. Hoje eu resolvi então gravar um vídeo porque hoje é segunda-feira, né? À tarde. E amanhã de manhã, 6 horas da manhã, vou ter que estar lá no Hospital Regional de Piracicaba, que como a maioria já sabe, eu estou fazendo tratamento de uma trombose no meu olho e amanhã é o dia da minha injeção. Vou tomar uma dose da injeção para trombose, né? Porque eu perdi uma porcentagem da vista esquerda. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então eu vou gravar esse vídeo para não mandar para vocês tão cedo, né, amanhã. Eu queria dizer assim que esse capítulo de hoje, que é o capítulo 28 de 1 Samuel, é um dos capítulos, assim, é uma das passagens da Bíblia que mais, assim, as pessoas interpretam muitas vezes de uma maneira errada. Há muita confusão na interpretação desse texto. É um texto, assim, que não é de fácil entendimento, eu admito isso. Eu já tenho estabelecido dentro da minha mente, depois de muito estudar, depois de ouvir na igreja os pastores falando, eu já tenho determinado para mim exatamente o que é. Mas eu sei que pode causar alguma desinformação na cabeça de algumas pessoas, principalmente porque tem pessoas aqui comigo que estão me assistindo agora ou escutando os meus áudios aí há muito tempo, são pessoas que nunca leram a Bíblia, não é? Elas estão agora, assim, com essa oportunidade. Então eu gostaria assim que você pedisse, orasse, pedisse ao Espírito Santo para que ministrasse o seu coração, como eu sempre peço para vocês fazerem. O texto de hoje, né, ele começa falando, eu vou ver minha colinha aqui, tá bom, gente? O texto de hoje, no versículos 1 a 3, ele começa falando assim, que já havia se passado um tempo, né, que Davi estava lá com os filisteus, lembra no capítulo de ontem, que ele estava com os filisteus e ele acabou enganando o rei Aques, falando que ele estava lutando contra o povo de Israel e na verdade ele estava lutando era contra outros povos e o rei estava pensando que ele estava do lado dos filisteus. Só que agora chegou o momento em que os filisteus de fato eles iriam guerrear contra Israel. E agora, né? O que vai acontecer com Davi? Mas nesse capítulo não vai falar sobre isso, só menciona isso e não vai falar agora, só vai falar em outros capítulos. E fala que Davi, ele desconversa, na verdade, quando o rei fala isso com ele dá uma desconversada, e o rei então fica um pouco animado ali com Davi e fala para ele que iria colocá-lo para sempre ali naquela batalha, nas batalhas que ele tivesse, querendo dizer assim, você está do meu lado, né? Você está contra o seu próprio povo. Então, diz isso daí. Aí nós vimos assim que o profeta Samuel, a gente já viu mais para trás em capítulos anteriores também, que o profeta Samuel havia morrido, né, já estava morto e ele tinha sido sepultado lá em Ramá, que era na cidade dele. E Saul, então, vendo que os filisteus estavam vindo atacar o povo de Israel, ele ficou assim desesperado, porque ele estava longe de Deus, ele não tinha força de Deus, e ele se viu assim desesperado com essa questão dos filisteus, que eram um povo muito forte, estarem vindo contra o povo de Israel. Só que aí a gente vê assim que antes de consultar a Deus, que depois a gente vai ver que Deus também não responde para ele, mas antes assim de consultar a Deus, como a gente vai ver nos versículos seguintes, ele já tinha na cabeça dele uma intenção assim muito longe de Deus, de fazer coisas assim que estavam contra a vontade de Deus. O que ele fez? Nós sabemos que lá em Levítico, tudo isso que eu vou falar aqui para vocês, a gente tem relação com outros capítulos, coisas que eu não faço aqui, ficar mencionando a Bíblia, né? Mas ele conta assim que em Levítico, como a gente viu, Êxodo também, nas leis de Deus, a gente vê assim que Deus abominava e era contra, era um pecado até de morte, a questão de consultar feiticeiros, necromantes, médiuns, isso era uma lei de Deus, não podia fazer isso. E o que Saul então faz? Ele acaba fazendo algo que Deus abominava, que era levantar de novo essas pessoas que faziam isso. Né? Era tipo ressuscitar essas pessoas que estavam lá no meio escondidos. Ele pede para que essas pessoas venham à tona de novo, que eram os médiuns.
Então, dos versículos 3 ao versículo 11, aconteceu que os filisteus, eles se acamparam em Sunem, num lugar, e Saul e seus homens se acamparam em Gilboa. E dali, Saul, ele conseguia ver o acampamento dos filisteus. E ele estava desesperado, amedrontado, e a Bíblia vem falando muito sobre isso, sobre essa questão dele estar amedrontado. E ele vai então em desespero e ele acaba consultando a Deus. Ele vai consultar porque não tinha ninguém ali para ele consultar, uma pessoa, ele vai consultar a Deus e Deus não responde para ele, nem pelos profetas, nem em sonhos e nem pela aquela pedra que o sacerdote tinha, né, na estola dele, que era a pedra do Urim, que era uma maneira que Deus falava também. E ele então não, Deus fica em silêncio, porque Deus estava contra já esse reinado de Saul há muito tempo, como vocês têm visto, vocês que estão comigo há bastante tempo, têm visto como que estava o reinado de Saul e Deus já tinha falado que não ia subsistir o reinado dele. O que ele faz? Ele chama então os servos e ele fala assim, olha, vocês conhecem alguém, uma médium, alguém que em algum lugar, porque era proibido isso, vocês conhecem alguém para que eu possa consultar essa pessoa? E uma pessoa lá chega e fala, eu conheço uma mulher que ela mora em Endor, né? Ficava cerca assim, de uns 16 quilômetros de onde Saul estava. Saul sai dali, ele vai até essa pessoa, mas ele vai como? Ele vai à noite, ele vai disfarçado, porque ele não queria um rei, né? Ir lá consultar médium, um rei que deveria cumprir também as leis de Deus. E ele vai disfarçadamente e ele se encontra então com essa mulher. Chegando lá, a mulher ela diz assim para ele que porque ela sabia que era proibido, né? Mas ela também não sabia que era Saul. Mas ela faz assim para que Saul ela faz assim como que uma segurança para ela, para que Saul não contasse para ninguém, para que se não se manifestasse, porque ela poderia ter a pena também dessa lei que ela estava transgredindo. E ele fala, então, algo assim que vocês podem ver aí no versículo de vocês, que é o versículo 10. Ele diz assim, com petulância, né? Olha a questão que a gente já viu, a questão de Saul, quando ele sacrificou, que ele fez o sacrifício no lugar do sacerdote. Vocês se lembram disso? Que Deus abominou aquilo e Samuel falou muito com ele. Ele metia os pés pelas mãos, ele fazia coisas espirituais que não era para ser feito. E aqui ele jura em nome do Senhor. Vejam, ele está jurando em nome de Deus de uma coisa que Deus abominava. Ele usa o nome de Deus para fazer coisas erradas. Então, é uma coisa muito séria, assim. Ele estava assim fora de si, não respeitava nem as leis de Deus. Mas eu vou seguir aqui, porque senão a gente é um capítulo bem longo. Versículos 11 a 20, que agora que a gente vai entrar nesse um dos textos mais confusos da palavra de Deus, eu fui agora, antes de gravar esse vídeo para vocês, eu consultei o pastor Hernandes, né, que é um pastor muito conhecido, um pastor muito respeitado no meio de nós, e o pastor Nicodemos também, né, que é um pastor respeitado no meio de nós, e é aquela linha de pensamento que eu também tenho, né, então vocês aí vão poder pedir orientação de Deus sobre tudo isso. A gente percebe aqui que Saul tinha dito para a mulher que ela fizesse levantar da terra dos mortos a pessoa que ele queria que levantasse, que era Samuel. Então o que acontece é que no versículo 11 diz que a mulher, essa mulher que era médium, ela vê Samuel, né? Então ela grita, ela dá um grito de surpresa, parece, né? Ela dá um grito e percebe assim que naquele momento ela percebe que quem estava na frente dela era Saul. Então ela teve medo porque Saul estava enganando ela, mas ele faz assim ele assegura para ela que ele não faria nada contra ela, porque ela estava fazendo algo errado. E ela responde assim, uma coisa estranha, né? Que ela diz assim que ela estava vendo um Deus que subia da terra, um Deus que subia da terra. E vejam que Saul não estava vendo nada. Vocês podem ver no versículo de vocês, acompanhar pela Bíblia. Às vezes eu confundo Davi com Saul. Saul não estava vendo Samuel. Ele não conseguia enxergar, só ela que enxergava.
Só que ela enxergou, ela disse assim, ele perguntou, né, como era a pessoa, e ela, como era a figura da pessoa, e ela disse então que era um ancião, né, que era uma forma de um ancião, que estava envolto numa capa, e Saul então entendeu, não diz que ele viu, diz que ele entendeu que era Samuel, e ali ele se prostra com o rosto em terra, e ele começa então, o Samuel começa a perguntar para ele por que ele tinha feito isso, e questionar, e ele fala que ele foi consultar Deus, Deus não respondeu para ele, né, e que agora então ele estava desobedecendo, na verdade, as leis de Deus, né, a vontade de Deus, quer dizer, ele queria uma resposta de Deus, ele fez de tudo. Sabe aquela pessoa que está obstinada a fazer algo, mesmo que seja errado, mas ela quer fazer os princípios dela, quer conseguir o que ela deseja, e ela vai por caminhos, por todos os caminhos errados, tortuosos, mesmo que desagrade as pessoas, a Deus, ela é obstinada a fazer isso. Esse era Saul que a gente tem visto até aqui. E Samuel diz então nesse momento, né, que ele estava desesperado, né, por tudo que estava acontecendo, e que ele queria uma resposta de Deus. E Samuel então fala para ele que Deus tinha desistido dele, que Deus tinha desamparado ele, que Deus já tinha falado para ele que o reino dele não ia subsistir, e que tinha também aquela questão de Amaleque, que quando era para matar todo mundo daquelas pessoas ali, dos amalequitas, ele acabou deixando Amaleque, ele não matou, e ele foi contra a ordenança de Deus. Então tudo isso vem à tona agora nessa conversa, desobedecendo então as ordens de Deus.